Então, continuando no estudo do livro Missionários da Luz, capítulo 13, Reencarnação. Finalizamos a parte ali do capítulo onde Alexandre, na semana passada, estava conversando com André Luiz, falando para ele sobre a plasticidade do perispírito, sobre a necessidade do Segismundo abandonar alguns corpos, algumas características que ele apresentava em seu perispírito, abandonar essas características, essas formas, enfim, e poder ingressar no corpo físico, se ligar ao corpo. Hoje nós estamos no dia que vai ter a união, propriamente dito, de Segismundo com o corpo físico. Tá? Nós não vamos entrar nesse assunto hoje, nós aqui, mas dentro do livro é aí que está situado, é o dia da união de Segismundo com o corpo físico. Certo? Então, nessas perguntas aí dessa perda, entre aspas, de partes do perispírito para se unir ao corpo físico, encerrada a conversa que nós tivemos na semana passada, André Luiz pergunta: então nós não teremos aqui um fato semelhante à morte física? E Alexandre fala sim, sem dúvidas, se nós analisarmos a morte do corpo como um abandono de vestes, como uma perda de matéria para a vida espiritual. Se for nessa analogia, sim, é a mesma coisa, é bem similar, porque perde na desencarnação, ele perde o corpo físico e ingressa para o mundo espiritual, E quando ele reencarna, ele perde algumas partes do perispírito para ingressar no mundo físico, Mas isso nós explicamos já na semana passada. Aí André Luiz fala assim que ele reconheceu que na hora não comportava muita conversa, continuar a prolongar esse assunto, e vendo que o Alexandre e os construtores conversavam, ele parou de perguntar. Seguido pelos amigos, os construtores, Alexandre vai até Segismundo e começa a conversar com ele. Então, mais forte, disse ele bem humorado, para animar o Segismundo, acariciou os cabelos ali de Segismundo. Você deve estar satisfeito. É chegado o momento decisivo. Todas as expressões de reconhecimento a Deus são insignificantes diante da nova oportunidade recebida. Interessante, a abordagem que Alexandre faz ali. Ele chega e tira Segismundo do estado mental que ele estava se encontrando. Ele já começa a conversa de uma forma positivista, de uma forma para que Segismundo transformasse o que ele estivesse pensando e já começasse a parear nas ideias do Alexandre, Então ele já já vai começando a falar, mostrando os benefícios para o Segismundo, para o Segismundo desligar do que ele tinha, das ideias dele. Sim, falou Segismundo, arquejante. Ou seja, vamos dizer que ele estava correndo, vamos dizer que a gente correu, no meu caso, 2 quarteirões, Mas enfim, correu um bom tanto, fica sem fôlego,
Segismundo está conversando desse jeito. Ele está cansado, o Segismundo, tá? Aí ele fala: sim, estou grato. Aí ele já fala: não se esqueça de mim, fala para Alexandre, com o auxílio necessário. E aí ele já mudou a expressão de novo. Vira para Alexandre e fala: tenho receio, muito receio. Aí Alexandre senta do lado dele como pai, né? Vai ali do lado dele e já começa, pede para ele se abrir, para ele jogar para fora tudo que ele tem ali dentro, toda a angústia que ele está. E fala assim, ó: não asile. Isso daí é óbvio, né? Quando a gente sempre uma atenção que a gente precisa ter em todos esses livros que a gente está estudando, quando os instrutores dos livros eles falam, levanta a orelha, presta atenção, porque ele vai dar informação importante para nós. Aniceto nos Mensageiros, quando o Alexandre, Aulus, enfim, quando os caras vão falar para André Luiz, presta atenção, porque vai vir informação boa para nós, para nossa utilização. Então aí Alexandre fala: não asile, e fala para ele e fala para nós, é isso que eu quero dizer, tá? Não asile o monstro do medo no seu coração. A hora agora é de confiança e coragem. Acabou. Ouça, Segismundo, se você guarda alguma preocupação, divida conosco esses seus pesares, né? Joga para fora. Fale tudo o que você acha, né, que constitua dificuldade no seu coração. O que é que está te angustiando aí, né? Abra sua alma. Lembre-se de que o instante da passagem definitiva para o plano se aproxima. Torna-se indispensável manter o pensamento puro, lavado de todos os detritos. Olha que interessante. O que o Alexandre quer passar? Para ele jogar para fora, tirar aquelas coisas de dentro dele, dessas angústias que ele traz na alma, e que o cérebro está ali, né, circulando naquela angústia, naquele medo, naquele receio e tudo mais. Jogar para fora. Por quê? Porque quando ele jogar para fora, ele se liberta, se abre um pouco. Alexandre conversa com ele, e aí ele pode ingressar no mundo de uma forma mais purificada, mais leve, vamos dizer assim. É esse o assunto que nós vamos percorrer toda essa conversa de hoje. É essa importância de não guardarmos dentro de nós essas, ele fala aqui detrito, né? Essas sujeiras mesmo em nós, que nos causa peso. Só peso resolve, o medo resolve, a angústia resolve, a preocupação resolve. O que resolve os problemas? Ação. Atitude resolve. Sempre vai ser atitude. Eu posso ficar uma noite inteira sem dormir por causa de um problema que eu vou ter amanhã, que eu tenho para resolver. Mas adiantou eu ficar acordado a noite inteira? Porque eu fiquei lá pensando, mas não virou nada. Então, esses medos, esses lixos, a gente precisa jogar para fora. E é isso que Alexandre fala, e a importância, principalmente nesse momento, dele adentrar no corpo físico sem esses medos. Por quê? Porque quando ele tira esse peso de dentro dele, e como está se apagando a memória, se ele vem com angústia, ele se liga no corpo físico com esse sentimento de angústia, de medo, enfim. Nós vamos falar mais para frente isso daí. Aí o Segismundo chora, né? Começa a cair lágrimas
E aí ele fala sobre a história dele. Sabe que eu comecei, né, uma pequena obra de socorro. Olha o Segismundo, cara, olha como que ele é. Não é qualquer um, meu. Ele não é qualquer um. Ele começou perto das cercanias da colônia, ali perto do nosso lar. Ele começou um trabalho. Ele se lançou, vamos dizer, não está falando aqui o que é, mas vamos pegar que é um socorro aos espíritos que estavam ali chegando, que ficavam ali nas cercanias, ali próximo ali do umbral, que estavam querendo sair um pouco daqueles sentimentos ruins e tal, e ele instaurou, vamos dizer assim, uma cabaninha ali para acolher os espíritos, vamos dizer. Estamos supondo, né? Então, ele começou um trabalho de socorro perto da colônia espiritual, que foi autorizada pelos ministros, pelos superiores ali de nosso lar. E apesar do bom funcionamento, isso aí tudo Segismundo falando, apesar de bom funcionamento e tudo mais, sinto que essa obra ainda não está terminada, esse trabalho que eu fiz ali não está terminado e eu tenho responsabilidade sobre aquele serviço e eu precisaria estar continuando aquele trabalho para ajudar, para fazer aquelas coisas. E aí a angústia dele, ó o que trazia dentro dele, do coração dele aí, que a gente não tinha visto até agora, não sei se fiz bem, pedindo agora o retorno à crosta do mundo, antes de consolidar aquele meu trabalho. Mas o que acontece? Eu reconheci que para que eu conseguisse seguir além, precisava reconciliar-me com a própria consciência, buscando adversários de outros tempos, a fim de resgatar as minhas faltas. Então, o que ele fez? Pediu, né, esse retorno. Ele pediu ansiosamente para os companheiros ali, para os superiores dele, que eles voltassem. Ele fala assim, foi por isso que eu insisti tanto pela obtenção da minha volta. Era para Segismundo reencarnar agora? Não necessariamente. Mas o que aconteceu? Segismundo pediu para reencarnar. Ele insistiu tanto pela volta dele. Foi com um, foi com o outro, até o pessoal falar, pode ir. Por quê? Porque o livre-arbítrio reina, né? Estava na hora dele reencarnar, para ele era o melhor, assim, visto do ponto de vista sem nenhum sentimento? Não se sabe. Ele iria reencarnar agora se ele não tivesse pedido? Não necessariamente, mas ele pediu. Então, isso leva muito em conta quando o espírito tem um certo grau de esclarecimento e tudo mais. Ele fala, eu quero, chega uma hora, eles armam alguma coisinha para ele conseguir reencarnar, né? Porque, olha como que era também para ele, era um fardo pesado para o Segismundo. Ele falando, né? Como que eu poderia conduzir os outros à plena conversão espiritual? Porque ele estava querendo, vamos pegar aí a palavra do mundo, né? Catequizar, né? Queria orientar aqueles espíritos que estavam fora do bem, organizar e falar uma coisa boa para eles converterem, mudarem os seus pensamentos. Então, mas como que eu poderia fazer essa conversão, pedir essa conversão para as pessoas diante dos ensinamentos do Cristo, se eu mesmo não tinha pago as minhas próprias dívidas, se eu tinha falha na existência? Como poderia ensinar os irmãos sofredores, eu mesmo sofrendo? Toda vez que ele estava orientando o espírito, na consciência dele ficava batendo a bobeira que ele tinha feito na encarnação, de ter matado o Adelino e tudo mais, de ter feito aquela trampa e tal. Aí ele ficava falando e ficava angustiando, porque ele falava com o outro da boca para fora, mas no coração dele ele falava, rapaz, olha que hipócrita que eu sou. Olha que hipócrita. Eu estou falando uma coisa e quando eu tive a encarnação eu fiz a mesma coisa que esse cara, eu fiz até pior que ele, eu estou aqui falando. Como ensinar sofredores sofrendo eu mesmo dolorosas chagas do passado cruel. Agora que se aproxima o recomeço, tortura-me o receio de eu errar de novo. Quando Raquel e Adelino voltaram, prometeram-me amparo e eu tenho certeza de que eles vão me ajudar. Mas o meu medo e minha ansiedade é do futuro desconhecido, de eu falhar quando eu reencarnar.
Nós falamos sobre essas questões, né, na semana passada, nós vamos voltar sobre essa característica do Segismundo, né, que ele tinha de sempre achar um monstro, né, um problema. Ele saía, o primeiro problema era o Delino, resolveu o Delino, agora o problema é outro. Então, temos que tomar cuidado. É uma característica dele que também ensina pra gente tomar esse cuidado, né, de não ficarmos todo o tempo tentando achar o próximo problema, qual que vai ser, né. Aí Alexandre começou, né. Não adianta inquietar-se tanto, meu amigo. Desprenda-se das suas criações daqui da terra. Todas as nossas obras que efetuam segundo as leis divinas sustentam-se por si mesma e esperam-nos em qualquer tempo a colheita dos saborosos frutos de alegria na vida eterna. Ou seja, não se preocupa com o trabalho que você fez aqui, porque o pessoal vai tocar esse trabalho, esse auxílio, esse trabalho que você começou, é de Deus. Então, se despreocupe com ele. Isso daí vai ser tocado pelas outras pessoas, por irmãos que vão estar por aqui com capacidade suficiente para isso, né? Só o mal é condenado à destruição. E apenas o erro necessita de retificação. Agora, esteja calmo e feliz. Essa é a forma que Alexandre faz para ele, ó. Esteja, as duas coisas que ele precisa: calma diante do medo, vamos dizer assim, e felicidade pela oportunidade. Por quê? Porque é uma característica boa o que ele fez. Essa insistência, a sua insistência foi muito bem lembrada. Foi bacana essa característica dele. Dele não querer manter, sendo, entre aspas, essa hipocrisia, né? Dele ter ido errado na existência e falando para os espíritos as coisas que eles deviam fazer, sendo que ele não fazia, né? O resgate do desvio de outra época, né? Se você conseguir realmente converter a sua existência da forma como você está hoje, numa existência do bem, muito, muito boa, te concederá uma luz muito mais brilhante. Alexandre, ó, novamente, mudando a cabeça dele. Você só está pensando que você vai errar. Se você acertar, rapaz, agora aí você vai lá para Simão, né? Então a existência não é um martírio, é uma prova. É uma prova. A gente pode ir no vestibular e passar no vestibular. A gente pode ficar, mas isso depende de quem? De nós, né? Do nosso estudo, do nosso esforço. Então, ó, esse resgate considerar uma luz uma luz nova e muito mais brilhante. Então, persevere no seu propósito. Por que no seu propósito? Porque já está ali reencarnando. Não dá para voltar, não dá para pensar naquela questão de eu não sei se eu fiz certo de reencarnar. Você está reencarnando, meu corpo tá ali, já está tudo certo, você já vai reencarnar. Então, persevere no seu propósito. Vale-se da escola, receber-lhe a orientação sublime, assenhorear-se dos benefícios, representa a maior felicidade do aluno fiel. Ou seja, a gente recebeu a informação, agora a gente precisa ensinar, a gente precisa ir e pôr à prova aquilo que a gente aprendeu. Segismundo, a sua felicidade de voltar para a esfera carnal é muito grande. Confia em Deus e pronto, só isso que você precisa. Para a nova experiência, isso daqui é super interessante. Isso daí é todos nós, né? Para a sua nova experiência, você não pode levar senão o patrimônio divino que já adquiriu com seu esforço para a vida eterna, constituída pelas ideias enobrecedoras e pelas luzes íntimas que o seu espírito já conquistou. O que é esse patrimônio divino? Adianta eu ficar fazendo sopa todo dia no centro e dar para os pobres, se eu venho no centro todos os dias fazer a sopa nervoso? Ou se eu venho dar a roupa, dar a comida, fazer o que quiser no próximo, só que o meu pensamento está no serviço, está no trabalho, está no julgamento. Não adianta. O patrimônio divino
é as características que a gente adquire do trabalho correto. Por exemplo, o que é um patrimônio divino? Eu dar um pão para uma pessoa que está com fome é um patrimônio divino? Não. Mas a piedade, a compaixão de eu conseguir ver uma pessoa sofrendo, se enternecer, né? se incomodar com essa situação e tentar de alguma forma auxiliar ela, isso é um patrimônio divino que a gente tem no espírito. O fato de eu dar a comida e tal, não é nada. O fato é o sentimento que eu tenho. Isso é o patrimônio divino que eu trago dentro de mim. Se eu gosto de trabalhar, esse esforço, o patrimônio divino é justamente essa vontade de não ficar parado, de não ser ocioso. Isso é o patrimônio divino. Então, por trás de todos os trabalhos, nos traz esses sentimentos, gera esses sentimentos, que a gente aprende, emprega esse sentimento no espírito, e isso é o que leva para a humanidade, para a infinidade, para a eternidade. Então, esse patrimônio divino que é o importante, é isso que a gente tem que absorver de todos os trabalhos que a gente faz. Então, a característica de alegria em qualquer situação que esteja, é o sentimento de fazer o melhor em qualquer lugar em que eu esteja, de conseguir olhar a outra pessoa como um irmão, independente do que ele faz. São essas características que nós trazemos, esses são os patrimônios divinos. Então, o trabalho que o Segismundo fez, pouco importou o trabalho em si dele ter começado a obra e tal, mas o que ele aprendeu de compaixão, de ensinar, de auxiliar, de ser útil, essas características são importantes que ele aprendeu, e isso daí sim ele vai levar para a vida eterna. Não se detenha desse modo a aspectos exteriores da vida do nosso plano. Eu vou esquecer, porque a angústia é isso, né? Esquecer os conhecimentos que teve e tudo mais, né? Mas os patrimônios divinos, pouco importa que ele, quando ele desencarnar, ele vai esquecer que era ele que era o responsável daquela parte do trabalho ali, naquele lugarzinho ali na espiritualidade. Isso aí não importa. O que importa é o patrimônio, o aprendizado que ele teve, tá? Então, essas atividades do exterior do nosso plano não importam em nada. Aí, persistir em semelhante estado da alma pode trazer consequências muito graves para você, meu amigo, porquanto a sua inadaptação, esse medo, esse receio, perturbaria o seu desenvolvimento fetal. Teria um aborto? Não. Mas determinaria a morte prematura do seu aparelho físico no período infantil. Essa é uma formação que a gente mostrou no começo ali, a divisão da cromatina de Alexandre, que Alexandre ia se tomar cuidado lá nas multiplicações, na formação do corpo e tudo mais. Esse medo, esse receio, esse disparate mental, vamos dizer assim, do Segismundo, poderia atrapalhar o bom andamento da vida física. Por quê? Porque a partir de hoje no livro aqui, né, o Segismundo vai se unir ao corpo. E aí, se ele tiver esse medo e tudo mais ali, e esse corpo vai estar em formação, em multiplicação de células, esse medo, essa revolta, esse receio, essa angústia vai atrapalhar esses fenômenos físicos normais por causa do magnetismo do próprio espírito que está habitando o corpo, o feto no caso ali, né? Não se prenda a receios infantis, pueris, né, bobos, esses receios assim, né? É verdade que você deve e precisa pagar o que você fez, mas se nós formos ver todo mundo, quem é que não é devedor? Quem que não está na condição? Quem pode falar que está na condição de recebedor só das coisas? Quem que não tem a dívida para com a espiritualidade, para com tudo, né, que nos volta? E aí é o que nós falamos agora há pouco, né? Com tristeza, abatimento, medo, nós não vamos resgatar os nossos débitos. É indispensável criar novas esperanças. Segismundo fez um gesto significativo,
sorriu com dificuldade e André Luiz já mostrou que ele já estava menos triste com essas palavras, porque ele absorveu o que Alexandre falou, né? Ouviu e entendeu. Não perturbe, Alexandre ainda orienta, o valioso trabalho do momento. Recorde as graças que tenha recebido, né? Não tem dó tanto de gente, você não tem um monte de espírito que você ajudou, quantas pessoas vão te ajudar, vão estar em oração com você e tudo mais, quantas pessoas vão estar te amparando. Não tema. Segismundo Alexandre calou, até porque Segismundo já não tinha mais condição, estava chorando bastante. Pega as mãos do Alexandre, beija, agradece pela orientação e em sinal de agradecimento. E aí, na semana que vem, a Marielle continua nessa parte das ligações e tudo mais de Segismundo com o corpo físico. Muita paz a todos, muito obrigado e tenhamos um ótimo dia.